seria realmente benéfico isto ir ao Venâncio Mondlane, tendo em conta, não podemos fugir da lei. Temos que interpretar aquilo que a lei diz. Se a lei diz que o segundo partido, realmente o líder, é o Forquilha, tem que ir para o Forquilha. Okay. Por mais que a gente pense que é o Venâncio Mondlane que merece, se a lei diz isso, é a lei que deve ser aplicada. Isto nós não podemos nos motivar pelas nossas emoções. Mas se o espírito não vai de encontro com a letra da lei, então vamos aplicar tendo em conta o espírito da lei e vamos realmente entregar ao Venâncio Mondlane. Isto, se houver realmente várias interpretações, porque é a imprensa que está a despoletar isso. Até então, as entidades competentes ainda não disseram nada acerca do assunto. Se não disseram nada, parece-me que o Forquilha é que vai se beneficiar destas todas as regalias. Mas temos uma outra situação que eu estava aqui a levantar. É que o Forquilha é deputado da Assembleia da República. Então, como é que fica? Okay. É por isso que eu digo, temos que ir ao espírito. O Ossufo Momadi... O líder do partido, do segundo partido mais votado, em contrapartida aqui nessa história em concreto, exatamente, é um deputado, é candidato e é deputado da Assembleia da República. Sim, assim. Parece-me que ele é deputado, né? Exato. Parece-me que ele foi eleito. Agora, como é que ficamos? Porque é o que eu estava a dizer, normalmente os líderes dos partidos nem eram candidatos. Venâncio Jacão não era candidato à Assembleia, não era deputado. O Ossufo Momadi Ide. Ok. É uma situação caricata. Então, é possível realmente o Forquilha perder esse estatuto. Tudo tem em conta com a interpretação e o espírito da própria lei. Ok, então há a possibilidade de até perder estatuto por ele ser candidato, por ele ser candidato, por ele ser deputado? Não por ele ser deputado, porque ele pode abdicar de um cargo ou do outro. Então, o problema é que é o espírito da lei. O que o legislador queria dizer? Nós não podemos interpretar, a lei é muito complicada, algo pode vir escrito. Vou dar um exemplo claro aqui. Discutiu-se muito da questão das manifestações. A polícia tem sua interpretação do artigo 51, a sociedade tem sua interpretação, mas está lá escrito. Ou seja, você tem que ir no espírito da lei, e não só, além do espírito, tem que ir também na questão interpretação sistemática da norma. Porque se tu não fazes isso, acabas te perdendo. Agora, os próximos dias dirão se realmente vai para a Forquilha ou vai para o Venâncio Mondlane. A quando da criação, nos anos 60, a quando da criação da Organização da Unidade Africana, antes da criação, isto em pensamento político africano, e quem for a ler também a obra de Kwame Nkrumah, Africa Must Be United, ou seja, a África deve unir-se, vai perceber o que eu aqui quero explicar antes de chegar na sua questão. Houve várias discussões antes da criação da Organização Africana. Quais foram essas discussões? Existiram dois grupos. Um grupo chamado Grupo da Monróvia e outro chamado do Grupo da Casa Branca. E esses dois grupos eram todos grupos africanos, países africanos. Existiam ideologias nestes grupos que já estavam independentes em alguns países. Então, quais eram ideologias? Um dos grupos, que era o grupo formado ou liderado por Kwame Nkrumah, ambicionava a criação dos Estados Unidos de África. Ou seja, criaríamos os estados, Estado moçambicano, angolano, mas existia uma instituição supranacional que poderia ter autoridade para intervir internamente entre os estados. Então, este era chamado Grupo da Casa Branca. Em contrapartida, tínhamos o Grupo da Monróvia. Este Grupo da Monróvia defendia a soberania nacional. Sim, vamos criar a Organização da Unidade Africana, mas nós queremos manter a nossa soberania nacional. Ou seja, esta entidade que nós vamos criar não pode interferir nos assuntos internos nossos. Houve muita discussão e acabou vencendo o Grupo da Monróvia.
Ou seja, é por isso que em África não temos o tipo de organização da União Europeia. Questão de moeda única, por exemplo, nos Estados da União Europeia, temos o Parlamento Europeu, temos um rol de políticas gerais que um Estado, se não for a cumprir ao nível da União Europeia, pode ser sancionado, até ser expulso da organização. Mas em África não, porque vincou este grupo da Monróvia. É por isso que o dispositivo que tu estavas a ler, há um artigo muito interessante. Não interferência ou ingerência aos assuntos internos. Isto é fundamental. Estou a fazer essa contextualização por causa da discussão de Wilcar, Alfazema e do jurista. Okay. O porquê da União Africana estar a seguir esta linhagem. A União Africana está desatualizada aos contextos atuais. A União Africana hoje é considerada um grupo de amigos. Ou seja, os presidentes, quando vão à União Africana, estão realmente só para tomar um café. A União Africana não responde necessariamente pelos interesses dos africanos, porque venceu o grupo da Monróvia. Não interferência aos assuntos internos. É por isso que mesmo agora que Moçambique está a sofrer atos de terrorismo, tu não estás a ver a União Africana tão engajada para ajudar Moçambique. Não estás a ver o bloco regional, SADC, que até parece que já saiu. Temos mais questões bilaterais, Moçambique e Ruanda, porque está a respeitar o princípio da soberania nacional. Moçambique decide o que fazer. Os outros estados podem apelar. Indo à sua questão, será que esta medida cautelar colocada pelo Wilcar ou pela é mais integridade, aquela organização que o Wilcar faz parte, será que vai fazer sentido? Será que pode suspender a decisão do Conselho Constitucional? Eu parece que já dei a resposta, contextualizei aqui. Não vai dar nenhum efeito. Não vai dar nenhum efeito, por quê? Porque nós fomos parte deste grupo da Monróvia, que nós simplesmente queremos ter uma organização da unidade africana, mas queremos ser soberanos internamente. Decidimos sobre aquilo que a gente quer. Ou seja, as normas internas moçambicanas são soberanas. Nenhuma norma supranacional há de vir aqui determinar que não deve se suspender esta decisão do Conselho Constitucional. Estamos aqui, é uma manobra jurídica que não vai dar nenhum efeito de fato. Infelizmente, o Wilcar aqui e os seus integrantes da sua instituição, acho que não fizeram uma leitura porque esqueceram que estes, ou seja, nós fazemos parte do grupo da Monróvia. Não há aqui Estados Unidos de África, não há uma integração como da União Europeia. Logo, não há nenhuma interferência. Não tem como interferir. Decidiu que Chapo toma posse, Chapo toma posse. Infelizmente, não há nenhuma medida cautelar possível. Não há nenhuma entidade supranacional que vai chegar aqui e vai dizer que não, essa decisão fica suspensa. Não é possível. Infelizmente, não é possível. Ou seja, do ponto de vista judicial, do ponto de vista do direito, terminou. O que podem fazer os outros estados... Do ponto de vista de direito, terminou. No Conselho Constitucional, morreu. Ele contra esse princípio que acabaste de ler. Não interferência nos assuntos internos. Não. O que os outros estados podem fazer para pressionar é não reconhecer os resultados. É não reconhecer o governo saído. Aí sim, mas não podem impor. Dizer que não, o Chapo não pode tomar posse. Isso eles não têm competência para fazer. Ok. Não tem nenhuma competência. Infelizmente. Então, eu acho que aqui houve uma pequena má interpretação parte do Will. Mas isso parte por causa do tipo de organização africana que nós temos. Que é este grupo da Monróvia que defende... Se tu fores a ver, o Venâncio Mondlane inspira-se no Kwame Nkrumah. Não no grupo da Monróvia. Parece que o Venâncio Mondlane leu essa questão da Africa Must Be United. Porque ele não é alinhado com a União Africana. Não é alinhado com a SADC. E ele sempre aparece a criticar esses blocos. Sabes por que ele critica? Porque ele sabe
que estes blocos fazem parte do grupo da Monróvia, não da Casa Blanca. Se tivesse vencido o grupo da Casa Blanca, a questão do Wilcar faria sentido. Se tivesse o Muammar Gaddafi, aquele sonho que ele tinha dos Estados Unidos de África, sim, faria sentido. Mas não vai fazer sentido porque nós queremos ser soberanos. E vou te dar um outro exemplo para te fazer perceber que isto não vai surtir nenhum efeito. Em 2008 ou 2009 tivemos uma crise política no Zimbábue, onde o Tsvangirai venceu as eleições, mas o ZANU-PF continuou no poder porque o Tribunal Constitucional Zimbabueano deu a vitória ao Roberto Mugabe. O caso foi para a SADC. A SADC tinha um tribunal da SADC. O tribunal da SADC decidiu a favor de Tsvangirai. Sabe o que fizeram? O tribunal da SADC foi suspenso por ter decidido a favor de Tsvangirai. Ou seja, os líderes da SADC disseram que esta não é vossa competência. Vocês não têm competência para decidir sobre esta matéria. Ou seja, era um tribunal simbólico, só para dizer que existe um tribunal da SADC. Por ter decidido a favor do líder da oposição, foi suspenso o tribunal. Ou seja, é isso que eu estou aqui a te dizer, para tu teres noção que realmente o nosso bloco, a União Africana, não lhe interessa isso. Não só, nós temos o grupo da Monróvia. Então, indo direto à sua questão, realmente, infelizmente, não temos como. O que pode acontecer é aquilo que eu te disse na última, num dos programas, que nós temos duas teorias da legitimação ou do reconhecimento dos governos. Por essa via, sim, não por via cautelar. Ou seja, por quê? Juridicamente não há manobra. Não há manobra, mas, do ponto de vista da teoria da efetividade, há sim manobra.